Bom dia, gente. Tá ruim aqui. Bom dia, Bárbara. Bom dia, João Vitor. Bom dia. A internet está com alguns problemas hoje aqui, porque daqui a pouco o presidente Bolsonaro vai estar aqui a uns 40 metros da minha casa aqui. Aqui do lado de onde eu estou tem um estacionamento aqui e o batalhão de choque da Brigada Militar está se organizando. Não sei se vocês conseguem, tem como vocês verem daqui, estão se organizando ali. Está tudo interrompido aqui na volta, não sei que o motoboy vai chegar aqui para pegar as redações de vocês daqui a pouco, porque hoje vem o presidente fazer uma visita aqui, né? Então, talvez das 11 ao meio-dia, até acho legal a gente encerrar às 11, né? Porque a gente sempre encerra às 11, né? Uns 10 minutinhos antes, a pedido de vocês, porque eu acho que deve ter um baita panelaço aqui, né? Na volta, tá bem? Tá? Então, por isso que custei um pouquinho a me conectar com vocês, que o sinal da internet está ruim. Se vocês conseguem... Olha lá, ó. A polícia de choque está se organizando aqui. Ali. Não consigo mostrar para vocês. Não sei se conseguiram ver. Estão me ouvindo, gente? Estão me ouvindo? Estou com a prova da URGS aqui, ó, 2017, como a gente tinha combinado, tá? Então tá, Iago, vamos adiante, então. Tá? Vamos lá, Bárbara e Iago. Bom, então a prova de 2017, de novo, não é? A gente tem um texto ali informativo, não é? Que é do Roberto da Mata, O que faz o Brasil, Brasil, certo? Esse texto ali, né, vocês já viram, ele vai até a questão 9, certo? Depois a gente tem um outro texto, também do Moacir Scliar, né? Certo? Esse é, dos contos, né? É um conto do Moacir Scliar, que é um texto literário, como sempre vem, ok? E depois a gente tem, não é? O último texto da prova, né? Que é um texto do Garcês, certo? Que fala sobre políticas linguísticas, né? Que é uma reflexão sobre a língua. Então, a URGS mantendo sempre esse padrão, né? O primeiro texto informativo, o segundo texto literário, o terceiro texto que propõe uma reflexão sobre a língua. Ok? Tá bem? Então, vamos lá, vamos começar a ler o texto número 1. Vamos tentar fazer todas as questões do texto número 1 e depois vamos falar um pouquinho sobre a proposta de redação que eu enviei para vocês ontem, tá? Certo? Então, diz ali, é preciso estabelecer uma distinção radical entre um Brasil escrito com letra minúscula, nome de um tipo de madeira de lei ou de uma feitoria interessada em explorar uma terra como outra qualquer, e o Brasil, que designa um povo, uma nação, um conjunto de valores, escolhas, ideais de vida. O Brasil, com B minúsculo, é apenas um objeto sem vida, pedaço de coisa que morre, e não tem a menor condição de se reproduzir como sistema. Mas o Brasil, com B maiúsculo, é algo muito mais complexo. Deixa eu dar uma paradinha aqui, porque eu acho que vale a pena nós refletirmos sobre uma questão aqui, né? Nós vamos estudar ainda, né, ao longo do ano, os processos de formação de palavras, né?
certo? Eu não sei se vocês observam, não é? Que existe um sufixo que indica nacionalidade, né? Que sufixos são esses? A gente tem o ano, por exemplo, tá? Peruano, por exemplo, a gente tem o hino, né? Argentino, a gente tem o ense, canadense, certo? Tá? A gente tem o ol, espanhol, a gente tem o ex, francês. Esses sufixos aqui, eles indicam, entre outros, né? Eles indicam nacionalidade, né? Então, sempre que uma palavra terminar em ano, ino, ense, ol, ex, tá? Isso está me indicando a nacionalidade da pessoa, tá? Já o sufixo eiro, tá? Ele pode indicar lugar, né? No caso do galinheiro, por exemplo, e ele pode indicar profissão. Ele pode indicar profissão, que é o caso do barbeiro, por exemplo, né? É o caso do padeiro, por exemplo. Barbeiro, quem faz barba, padeiro, quem faz pão, tá? Certo? Agora, não sei se vocês observam que quem nasce no Brasil é brasileiro. A gente sabe, né? Por que que nós temos, por que que o nosso país se chama Brasil, né? Por causa do pau-brasil, né? Da árvore que tinha aquela coloração vermelha que lembrava brasa, né? Tá? Lembrava brasa. Daí, da brasa, veio o Brasil para designar o nome daquela árvore, né? Cuja madeira tinha essa textura e que foi a primeira coisa que os portugueses exploraram aqui, né? Então, desculpem, brasileiro, então, é aquele que trabalha com o pau-brasil. Então, o nosso país é o único país cujo sufixo, certo, indica profissão, entende? É como se nós não fôssemos daqui, nós trabalhássemos no pau-brasil, né? Então, isso é muito interessante. É o único caso em que isso vai acontecer. O único país do mundo que tem, né, um sufixo que designa a profissão para indicar nacionalidade é o nosso, ok? Estamos interessados, então ele está dizendo que existe um Brasil com B minúsculo, né, que é o Brasil, que é uma coisa, que é uma madeira, certo? E nós temos um Brasil com B maiúsculo, que é o país, que é muito mais complexo. Estamos interessados em responder esta pergunta. Afinal de contas, o que faz o Brasil com B minúsculo, Brasil com B maiúsculo? Note-se que se trata de uma pergunta relacional, que, tal como faz a própria sociedade brasileira, quer juntar e não dividir. Queremos, isto sim, descobrir como é que eles se ligam entre si, como é que cada um depende do outro, e como os dois formam uma realidade única que existe concretamente naquilo que chamamos de pátria. Se a condição humana determina que todos os homens devem comer, dormir, trabalhar, reproduzir-se e rezar, essa determinação não chega ao ponto de especificar também qual comida ingerir, de que modo produzir e para quantos deuses ou espíritos rezar. É precisamente aqui, nessa espécie de zona indeterminada, mas necessária, que nascem as diferenças, e nelas os estilos, os modos de ser e estar, os jeitos de cada grupo humano. Trata-se sempre da questão da identidade, né? Então, o que ele está querendo dizer aqui? Que existem determinados hábitos, determinadas ações que são características de todos os seres humanos, certo? Agora, então isso faz parte da identidade de todo ser humano. Todo ser humano come, todo ser humano dorme, todo ser humano se reproduz. Agora, a forma específica como cada um vai fazer isso é que vai determinar as nossas identidades, ok? Como se começaram os helicópteros agora aqui, ó. Como se constrói uma identidade social? Como um povo se transforma em Brasil com B maiúsculo? A pergunta, na sua discreta singeleza, permite descobrir algo muito importante. É que no meio de uma multidão de experiências dadas a todos os homens e sociedades, algumas necessárias à própria sobrevivência, como comer, dormir, morrer, reproduzir-se, etc., outras ancestrais ou históricas, o Brasil ter sido descoberto por portugueses e não por chineses,
a geografia do Brasil ter certas características, falarmos português e não francês, a família real ter se transferido para o Brasil no final do século XIX, etc., cada sociedade, cada ser humano apenas se utiliza de um número limitado de coisas e de experiências para se construir como algo único. Meu Deus, muito helicóptero. Nessa perspectiva, a chave para entender a sociedade brasileira é uma chave dupla. E, para mim, a capacidade relacional do antigo com o moderno tipifica e singulariza a sociedade brasileira. Será preciso, portanto, discutir o Brasil, com B maiúsculo, como uma moeda, como algo que tem dois lados, e mais, como uma realidade que nos tem iludido precisamente porque nunca lhe propusemos esta questão relacional e reveladora. Afinal de contas, como se ligam as duas faces de uma mesma moeda? O que faz o Brasil com B minúsculo, Brasil com B maiúsculo? Tá? Então, vamos lá. Assinale a alternativa que está de acordo com o sentido global do texto. Vocês sabem, né, que existem dois tipos de questões de interpretação de texto, certo? Tanto que se vocês pegarem, por exemplo, os editais dos concursos, eu que trabalho muito com preparação de alunos para concursos públicos, né? Antes eles colocavam lá no programa, no edital, né, o termo interpretação de textos, certo? Agora eles não colocam mais. Agora eles colocam assim, ó, alocução de textos. Alocução de textos, certo? Por que eles tomam esse cuidado agora? Porque, na verdade, existem dois tipos de questões de interpretação de texto. Existem questões de compreensão de texto, e existem questões de interpretação de textos propriamente ditas, tá? Questões de compreensão e questões de interpretação de texto. Isso é uma coisa que vocês têm que cuidar tanto na prova da URSS quanto na prova do Enem, certo? Qual é a diferença das questões de compreensão para as questões de interpretação? Nas questões de compreensão, né, eu tenho que me ater, eu vou botar aqui, ó, ater-se somente ao texto, tá? A pessoa tem que se ater somente ao texto, tá? Tudo que ela marca, aqui tem as alternativas, ó, A, B, C, D e E, tá? Tudo que ela marcar aqui tem que estar escrito aqui dentro do texto, certo? Com as mesmas palavras ou com sinônimos ou com palavras semelhantes, tá bem? Ou seja, nesse tipo de questão aqui, eu não posso fazer inferências, posso retirar as minhas próprias conclusões daqui, tá bem? Certo? Tá? Então aqui nesse tipo de questão, de compreensão, são essas que vão vir com esses enunciados, ó. Assinale a alternativa que está de acordo com o sentido global do texto, segundo o texto, segundo o autor do texto, né? Certo? Tá? Assinale a única alternativa, né, que revela o sentido do texto. Então, quando tem esse tipo de enunciado, a gente tem questões de compreensão. Nas questões de interpretação, né, a gente pode, vou botar aqui, ó, pode-se fazer inferências. Pode-se fazer inferências, ok? Certo? Tá? Então, vocês observem assim, ó, eu posso fazer inferências aqui, ou seja, eu posso tirar as minhas próprias conclusões, desde que, obviamente, elas tenham suporte no texto, certo? Elas encontram suporte no texto, tá bem? Então, por exemplo, nesse tipo de questão aqui, eu posso dizer assim, ó, segundo o texto pode-se inferir que, né? Segundo a opinião do autor, segundo o texto, pode-se concluir que, né? Então, aqui vou poder fazer inferências, vou poder tirar conclusões que tenham suporte no texto. Aqui não, aqui eu tenho que me ater exatamente ao que o texto diz. Por isso que nos concursos eles colocam agora, em vez de interpretação de texto, alocução de texto, né? Por quê? Porque antes eles botavam interpretação de texto.
Aí eles colocavam uma questão que era de compreensão, tá entendendo? E o pessoal, né, tentava anular a questão. Não, mas no programa, lá no edital, não diz compreensão de texto, diz interpretação, então eu posso tirar minhas conclusões, entende? Então, por isso que eles começaram a tomar esse cuidado aqui, tá? Então, essa questão aqui é uma questão de compreensão. Eu não posso fazer inferências. Eu tenho que me ater àquilo que o texto diz. Então, diz ali, ó, que o Brasil, escrito com B minúsculo, que é nome de um antigo tipo de madeira de lei, não faz parte do Brasil escrito com B maiúsculo, que é o nome de uma nação. Claro que ele faz parte. Ele diz, inclusive, ali no final do texto, que são duas facetas da mesma moeda e que precisa haver um elemento que ligue, né, esses dois Brasis, certo? O Brasil com B minúsculo faz parte do Brasil com B maiúsculo, tá bem? Número 2, então tá errada número 1. Número 2, o Brasil como identidade social de um povo constrói-se na relação entre as experiências necessárias à sobrevivência e as experiências históricas? Claro que sim. Ele diz ali, né, que o fato de nós sermos colonizados por portugueses e não por chineses, o fato de a família real ter vindo para cá, né, isso é uma componente histórica, né, uma experiência histórica que nós tivemos. E depois a gente tem, né, as experiências necessárias à sobrevivência, né? Como é que nós nos alimentamos aqui, certo? Quais os costumes daqui? A interação, né, desses dois elementos, desses dois tipos de características, é que vai constituir o Brasil com B maiúsculo, a nação, ok? A nossa identidade social, certo? Então, essa está certa. A número 3. O Brasil com B maiúsculo é uma sociedade com indivíduos isolados que comem, bebem, dormem e reproduzem-se. Nada a ver, né, gente? Completamente errado, isso aí distorce completamente o texto. Muito pelo contrário, o Brasil com B maiúsculo é uma nação, né? E a nação se pressupõe, né, indivíduos convivendo em coletividade, ok? Partilhando, né, dos mesmos ideais, partilhando da mesma cultura. Então, nós vamos marcar apenas a 2, letra B de Brasil. Essa é uma questão, então, de interpretação de texto, na verdade, de compreensão de texto, tá bem? Considere as afirmações abaixo, certo? Muito bem. Aqui a gente, quais podem ser consideradas corretas de acordo com o que diz o texto? De novo, é uma questão de compreensão. Vou precisar me ater àquilo que o texto diz. As diferenças entre grupos humanos são resolvidas, né, pela questão de identidade? Não, as diferenças não. As diferenças entre grupos humanos, elas não são resolvidas pela questão da identidade, né? Elas são resolvidas pela questão cultural. Número 2, o Brasil com B minúsculo e o Brasil com B maiúsculo, eles dependem um do outro? Claro que sim, né? É isso que ele diz ali. Eles são facetas de uma mesma moeda, tá? Certo? O Brasil com B minúsculo, que é aquele Brasil, certo? Do nome, não é? Dos costumes, da geografia típica daqui, depende do Brasil com B maiúsculo, que é uma nação, um depende do outro, tá bem? Então, 2, certo. O ser humano constrói-se como algo único a partir das experiências de que se utiliza? Claro que sim. Né? Então, a partir das experiências que eu tenho, eu vou me construir como um ser único, porque cada experiência vai ter uma repercussão diferente em cada pessoa. Né? Tá? Vamos supor, uma pessoa vai viajar para a Espanha, por exemplo. Todos nós aqui vamos viajar para a Espanha. Essa experiência de viajar para a Espanha vai repercutir de forma diferente em cada um de nós, certo? Um vai admirar mais a arquitetura, o outro vai admirar mais a natureza, o outro vai admirar mais a culinária. Essa experiência vai marcar cada um, né, de nós de um jeito diferente. Então, nós temos 2 e 3, letra D de Dinamarca aí, ok? Gente, qualquer coisa, vocês vão me dando né, mandando recadinhos aqui, tá? Se quiserem que eu vá mais devagar, se quiserem que eu pare, que eu explique mais alguma coisa. Perguntas são recursos de estruturação textual, questão número 3, que além de levantar questionamentos, também podem fazer afirmações, certo? Gente, isso tem um nome, né? Isso tem um nome.
Caiu o paninho aqui que eu apago. Isso tem um nome. Deixa eu colocar aqui, vocês podem acrescentar aí do lado da questão, não sei se vocês chegaram a imprimir a prova, né? Mas isso vocês podem, porque é uma coisa que a gente também, né? São as tais das perguntas, como é que dá o nome disso mesmo? Perguntas retóricas. Perguntas retóricas, certo? Tá? Ok? O que são perguntas retóricas? São aquelas perguntas que não estão no texto para serem respondidas, até porque a gente já sabe as respostas delas. Tá? As perguntas retóricas estão dentro de um texto para reforçar a argumentação. Tá? Por exemplo, se eu disser assim, é correto ficarmos indiferentes à morte de milhares de pessoas por coronavírus? Ponto de interrogação. É óbvio que essa resposta é óbvia. A gente não pode ficar indiferente, né? É correto ainda, em pleno terceiro milênio, discriminar pessoas por gênero e cor? Né? É óbvio que a resposta é, né, negativa, claro que isso é incorreto. Então, quando eu tenho essas perguntas cuja resposta é óbvia, né, eu tenho uma pergunta retórica. E aí essas perguntas retóricas, né, na verdade, elas não funcionam como perguntas, elas funcionam como afirmações, tá? Então, essa questãozinha 3 vai tratar disso. Então, ó, vou repetir o enunciado. Perguntas são recursos de estruturação textual que, além de levantar questionamentos, também podem fazer afirmações, certo? A respeito das perguntas utilizadas pelo autor do texto, considere as afirmações abaixo, tá? Então, vamos dar uma olhadinha em algumas perguntas, né, que o autor faz ali, certo? Vamos ver onde elas estão aqui. Eu era para ter marcado isso ontem, me esqueci. Ali, ó, a número 36. Como se constrói uma identidade social? Como um povo se transforma em Brasil? As perguntas, na sua discreta singeleza, permite descobrir algo muito importante, né? Então, a gente tem ali, ó, mais ali na linha 64, a gente tem mais perguntas ali, ó. Começa na linha 60. E mais, como uma realidade que nos tem iludido, precisamente porque nunca lhe propusemos essa questão relacional e reveladora, afinal de contas, como se ligam as duas faces de uma mesma moeda? O que faz do Brasil com B minúsculo, Brasil com B maiúsculo? Então, seriam essas perguntas aqui, tá? Então, a respeito das perguntas utilizadas no texto, pelo autor do texto, considere as afirmações abaixo. É impossível saber o que faz o Brasil B minúsculo, Brasil B maiúsculo? Não, não é impossível, né? Primeiro porque não são perguntas retóricas isso aqui, essas perguntas têm resposta para elas. Elas não estão aqui e a resposta não é óbvia, né? Claro que é possível saber o que faz o Brasil B minúsculo, Brasil B maiúsculo. É isso que ele quer saber, né? Inclusive no texto. É isso que ele quer pesquisar, tá? Número 2, tá? Quais afirmações podem ser depreendidas das perguntas existentes no texto? Tá? Certo? Quais afirmações podem ser depreendidas das perguntas existentes no texto? A primeira, não, apesar de poder ser respondida, ela não pode ser depreendida, porque é justamente isso que ele quer saber. Né? Ele propõe, inclusive, que haja um debate, né? Que haja mais troca de ideias para a gente descobrir o que faz um Brasil, né? Até que ponto um Brasil depende do outro, tá? Certo? Existe uma identidade social construída no Brasil? Existe, né? Existe uma identidade social que é fruto, não é, das nossas raízes históricas, certo? Da forma como nós nos relacionamos com o mundo, né? Então, essa resposta, essa pergunta tem resposta no texto. Há uma identidade social entre Brasil e Brasil construída pelo povo brasileiro. Há sim, né? Que é o que nos faz únicos, ok? Então, a 2 e a 3 estão corretas, letra D de Dinamarca, tá? Bom, então aqui, né, nós acabamos, né, com as 3, né, questões de interpretação textual sobre o texto número 1.
Não sei se vocês observam assim, né? De cada texto, no primeiro texto, 2 ou 3 questões, né? Elas vão ser de interpretação textual de vocabulário e depois nós vamos ter questões de gramática, ok? Certo? Sobre cada texto. Então, a número 4 é uma questão de gramática, ela é de pontuação, se vocês quiserem, podem colocar aqui. Aí, né? Anotar aí. Considere as seguintes propostas de alteração de sinais de pontuação do texto. Ele quer suprimir, e depois ele vai perguntar ali, considerando os eventuais ajustes do emprego de letras maiúsculas e minúsculas, quais propostas serão corretas no contexto do parágrafo em que ocorrem, né? Estou com vontade, semana que vem, até ver a pontuação com vocês, né? Porque a pontuação ela é importante para a redação. Então, de repente, vou mandar um materialzinho de pontuação, os exercícios, a gente vai marcar essa charada aí, tá bem? Tá? Então, ele quer saber quais substituições, trocas de pontuação ali vão estar corretas, ok? Então, diz ali, ele quer suprimir a vírgula da linha 5. Suprimir, tirar a vírgula número 5, né? Então, nós temos que ler desde o início lá. É preciso estabelecer uma distinção radical entre um Brasil com B minúsculo, escrito com letra maiúscula, nome de um tipo de madeira de lei ou de uma feitoria interessada em explorar uma terra como outra qualquer, e o Brasil, que designa um povo, né? Gente, eu posso suprimir essa vírgula aí? Quando é que a gente coloca vírgula antes do E e quando é que a gente não coloca vírgula antes do E? Certo? Então, ele quer ali, ó, vamos ver de novo. Ele quer suprimir a vírgula da linha 5. E ele quer saber se isso está correto. Bom, como é que fica a vírgula antes do E? Vocês sabem, né, que a gente só vai colocar a vírgula antes do E quando ele ligar orações que tenham sujeitos diferentes. Ok? Certo? Tá? Por exemplo, assim, né? O corona... Por exemplo, vamos colocar aqui, ó. A pandemia aumenta, tá? A pandemia se espalha, né? E mata milhares de pessoas. E mata milhares de pessoas, ok? Então, vocês vejam aqui, ó, quem é que se espalha? A pandemia. Quem é que mata? A pandemia também. Então, eu não vou colocar vírgula antes desse E aqui, tá? Certo? Não vou colocar vírgula antes desse E, por quê? Porque esse E está ligando orações de mesmo sujeito. O sujeito daqui, desse verbo é pandemia, e o sujeito de mata também é pandemia. Agora, se eu disser assim, ó, a pandemia se espalha, tá? A pandemia se espalha, tá? E muitas pessoas, certo? Parecem não ter consciência, dos seus perigos, por exemplo. Dos seus perigos, certo? Então, olha aqui, ó. Quem é que se espalha a pandemia? Quem é que parece não ter consciência? Muitas pessoas. Então, aqui o E está ligando orações de sujeitos diferentes. Então, vou colocar uma vírgula aqui antes, tá? Então, eu só poderia retirar aquela vírgula ali se ela estivesse ligando orações de mesmo sujeito. Não sei se vocês observam que não é o caso ali, tá? Não é o caso ali. Ó, porque vamos ali na linha número 5, ó. Vamos ali na número 5 de novo. Ou de uma feitoria interessada em explorar, é preciso estabelecer uma distinção racial entre um Brasil escrito com letra minúscula, nome de um tipo de madeira, ou de uma feitoria interessada em explorar uma terra como outra qualquer. Que é preciso estabelecer? Uma distinção racial, esse é o sujeito. E o Brasil que designa um povo. Quem é que designa? O povo. Então, os sujeitos são diferentes, não posso tirar essa vírgula ali. Até porque se eu tirar essa vírgula, vai haver uma alteração de sentido na mensagem. Tá? Agora vamos ver. Ele quer substituir a vírgula da linha 9 por travessão.
Sempre quando uma vírgula introduz um aposto, né, uma explicação, ela pode ser substituída por travessão. Quando ela separa uma oração coordenada da outra, também ela pode ser substituída por travessão, tá? Então, ali número 9, ó, pedaço de coisa que morre, ó, o Brasil com B maiúsculo é apenas um objeto sem vida. Ó, pedaço de coisa que morre não tem a menor condição. Nesse caso, esse pedaço de coisa que morre é uma explicação, não é, de objeto sem vida. Tá? Então, eu tenho um aposto e uma explicação do termo anterior. Neste caso, eu posso trocar a vírgula por um travessão. Tá? Certo? Por exemplo, olha aqui, ó. Quero conhecer Porto Alegre. Olha aqui, vírgula, a cidade de Mário Quintana, por exemplo. Essa cidade de Mário Quintana é um aposto de Porto Alegre, né? Eu separei esse aposto aqui por uma vírgula. Eu posso muito bem tirar essa vírgula e colocar um travessão aqui, tá bem? Ou poderia colocar 2 pontos também. O aposto, nesse sentido, ele pode ser isolado por travessão, 2 pontos ou vírgula, tá bem? Certo? Então, tá certo essa aqui. Gente, está muito tumultuado isso aqui. Começou a gritaria aqui. Daqui a pouco vai começar o panelaço. Gente, está difícil hoje, tá? Então, a número 2 está correta ali. Substituição do ponto e vírgula da linha 19 por ponto final, certo? Então, vamos dar uma olhadinha. Substituir o ponto e vírgula da linha 19 por ponto final. Queremos, sim, descobrir como é que eles se ligam entre si. Como é que cada um depende do outro e como esses dois formam uma realidade. O ponto e vírgula só vai poder ser substituído por um ponto quando ele separar orações que tenham sentido completo. Tá bem? Certo? Então, por exemplo, olha só, vamos falar um pouquinho dos 2 pontos. Ele só pode, né, ser separado, né, por ponto e vírgula, né? Ele só pode ser trocado por ponto, perdão, quando ele separar orações de sentido completo. Então, por exemplo, olha aqui, ó. Gosto de sair, por exemplo, ó. Aí eu boto um ponto e vírgula aqui. Minha esposa, olha só. Minha esposa, por exemplo, minha esposa prefere ficar em casa. Ficar em casa. Tira a segunda oração e lê a primeira. Gosto de sair, tem sentido completo. Tira a primeira oração e lê a segunda. Minha esposa prefere ficar em casa. Tem sentido completo. Então, neste caso, eu posso trocar esse ponto e vírgula por um ponto e botar uma letra maiúscula aqui, sem problema nenhum. Agora, na linha 19, olha aqui, ó. Queremos, isto sim, descobrir como é que eles se ligam entre si, ponto e vírgula. Tenta ler essa oração que vem depois, não é? E ver se ela tem sentido completo sozinha. Como é que cada um depende do outro? Não tem sentido sozinho. Esses 2 pontos aí, esse ponto e vírgula aí, estão separando uma enumeração grande uma da outra. Então, neste caso, eles não podem ser trocados por ponto. Tá? Certo? Então, apenas a 2 está correta, letra B de Brasil. Tá bem? Considere as seguintes pares de elementos do texto. Em quais pares os 2 elementos pertencem à mesma classe gramatical? Tá? Em quais pares eles pertencem? Gente, aqui nós já vamos resolver uma de cara aqui, certo? Os 2 es ali, né? O e sempre é conjunção aditiva. Se eu disser Paulo e Pedro são meus amigos, o e é conjunção. Se eu disser, né, não tomei café da manhã e não vou almoçar, certo? Esse e é conjunção aditiva também. Então, ele tanto ligando termos de oração como ele ligando orações, ele funciona como conjunção. Então, esse pertence à classe gramatical. A mesma classe. O ou a mesma coisa, gente. Olha ali, o ou da número 2 ali. O Brasil... O ou da linha número 3 ali, nome de um tipo de maneira ou de uma feitoria interessada. O ou é uma conjunção alternativa sempre. E o ou da linha 29 ali, ó. Tá? Que modo produzir e para quantos deuses ou espíritos rezar.
De novo, ou também sempre é conjunção, tá? Então, por exemplo, a 1 e a 2 estão corretas. Agora, o C não, né? O C é daquelas palavras desgraçadas da língua portuguesa que podem pertencer a várias classes gramaticais, né? O C pode ser pronome reflexivo, né? Por exemplo, ele se machucou. Vou colocar só algumas funçõezinhas aqui, ó. Ele se machucou com a faca. Ele machucou ele mesmo com a faca. Então, esse se que é substituído por ele mesmo é pronome reflexivo, né? Por exemplo, se eu disser assim, ó, precisa ser de estagiários, por exemplo, precisa-se de estagiários, precisa-se de quê? De estagiários. Isso aqui é um objeto indireto. Esse precisa aqui é um verbo transitivo indireto. Sempre que o ser acompanha um verbo transitivo indireto, esse ser é índice de indeterminação do sujeito. Agora, se eu disser assim, ó, alugam-se casas. Alugam-se casas. Eu posso dizer casas são alugadas. Então, esse se aqui vai ser pronome apassivador. Essa oração está na voz passiva sintética. Tudo isso nós vamos estudar mais adiante. Agora, se eu disser assim, ó, se vieres aqui, ficarei feliz. Ficarei feliz. Caso venhas aqui, ficarei feliz. Então, esse seja é conjunção condicional. Então, vejam, né? Pronome reflexivo, índice de determinação do sujeito, né? Pronome passivador, né? Conjunção condicional. Essas são algumas funções que o C pode ter. Ele pode ter outras também. Então, vamos ver o C da linha 10 ali, né? O que vai acontecer com o C da linha 10? Pedaço de coisa que morre e não tem a menor condição de se reproduzir como sistema, de reproduzir ela mesma como sistema, né? Então, aqui a gente tem um pronome apassivador aqui. Agora, vamos ver o C ali da linha 24, né? Se a condição humana determina que todos os homens devem comer, dormir e trabalhar, caso a condição humana determine, esse se já vai ser uma conjunção condicional. Tá bem? Então, essa aí tá errada. Então, nós vamos marcar a letra C, apenas 1 e 2, ok? Certo? Gente, tá tudo bem aí? Nenhuma perguntinha ainda? Muito barulho aqui, né? No entorno, né, hoje. Tudo bem, Iago? Muito bem. Então tá. Me dê um sinalzinho de vez em quando. Assinale a alternativa, questãozinha número 7. Assinale a alternativa que apresenta no texto os sentidos contextualmente adequados para os nexos, mas pare, portanto. Bah, gente, essa aqui é uma questão de nexos. Ai, Deus me livre, né? Tenho até medo de dizer isso para vocês, porque agora essas aulas ficam gravadas aqui, né? Mas sei lá, depois se alguém me difamar por aí, eu vou dizer que eu nego, né? Eu nego, embora esteja gravado, eu nego. Tá bem? Gente, esse é o tipo de questão de nexos, é uma questão de nexos em que a gente nem no texto precisa ir, viu? Nem no texto a gente precisa ir aqui, né? Mas a gente vai no texto, obviamente, né? Eles querem, né, saber que tipo de ideia, né? Tá ali, ó. O que tipo de sentidos tem essas conjunções mas, para e portanto. O portanto a gente sabe que é conclusão, né? O portanto sempre dá uma ideia de conclusão. Sempre, sempre. Eu vou fazer por eliminação ali, eu vou ficar entre a B e a E. Conclusão. Tá? O para nunca pode me dar uma ideia, né? Ele pode me dar uma ideia de conformidade, por exemplo, né? Para Marx, a religião alienava as pessoas, segundo Marx, conforme Marx, certo? E o mas, ele sempre dá a ideia de oposição ou de contraste, a não ser que ele esteja seguido da expressão também, né? Eu não só dou aulas, mas também corrijo redação. Aí esse E dá uma ideia de adição. Ok? Tá? Mas vamos dar uma olhadinha ali no texto, né? O mas da linha 11 ali, ó, certo? Pedaço de coisa que morre não tem a menor condição de se reproduzir como sistema, mas o Brasil com B maiúsculo é algo muito mais complexo. A ideia é de oposição, a ideia é de contraste, certo? E o para da linha 52 ali, ó, certo? Da linha 52, diz ali, ó,
coisas e de experiências para se construir como algo único, a fim de se construir como algo único. Então, para aí me dá uma ideia de finalidade, entende? Então, é a letra C. Opa, perdão. É a letra C, apenas 1 e 2. Tá bem? Tá? A questão relacional da sociedade brasileira é explorada no texto por meio de metáforas, né? Então, a questão número 5 era de nexos, a questão número 4 era de pontuação, certo? Tá? E agora a questão 6 vai ser uma questão de figuras de linguagem, de conotação e denotação, tá bem? Não é todos os anos, não são todos os anos que caem isso aí, que cai isso aí, viu? Então, olha ali, assinale a alternativa que contém essas metáforas. Nação e pátria não são metáforas, ali no texto. Jeitos e coisas também não são metáforas, porque para haver uma metáfora, o que precisa haver? Não é? Meu Deus do céu. Para haver uma metáfora, tá? As palavras precisam estar empregadas em sentido figurado. Todas as vezes, né, que eu emprego uma palavra em sentido conotativo ou figurado, né, eu crio uma metáfora. Porque vocês sabem que as palavras, né, elas têm dois sentidos. O sentido denotativo e o sentido conotativo. Conotativo, ok? O que é o sentido denotativo? Vocês estão carecas de saber. É o sentido real da palavra. É o sentido próprio da palavra. É aquele sentido que nós obtemos quando nós procuramos uma palavra no dicionário. O dicionário sempre vai me dar o sentido denotativo da palavra. Esqueci a mala no hotel. Essa palavra mala aqui está empregada em sentido denotativo, sentido real próprio, sentido que ela tem no dicionário, bolsa, valise, certo? O sentido conotativo é o sentido figurado da palavra. É aquele sentido que nós obtemos quando nós empregamos uma palavra no sentido diferente daquele que ela tem no dicionário, certo? Então, eu digo, aquela mulher é uma mala. Aquela mulher é uma mala, certo? Aqui eu estou empregando a palavra mala no sentido de chata, certo? Esse significado de chata para mala não tem no dicionário. Então, eu empreguei essa palavra em sentido conotativo. Se eu empreguei a palavra mala em sentido conotativo, é uma metáfora. A metáfora é isso, é o emprego de qualquer palavra em sentido figurado, em sentido conotativo. Tá bem? Certo? Muito bem. Vamos adiante, então. Então, nação ali não está em sentido figurado na linha 6, né? Tá? O Brasil, que designa um povo, uma nação, conjunto de valores, nada a ver, está empregado. Nação está empregado no sentido mesmo, né? No sentido real da palavra. Pátria, na linha 23, uma realidade única que existe concretamente naquilo que chamamos de pátria, está em sentido denotativo, em sentido próprio. Jeitos e coisas, na linha 51 ali, né? Utiliza de um número limitado de coisas, sentido próprio, certo? E a linha 34 ali, tá? De ser e estar, os jeitos de cada grupo humano, os jeitos, as formas de ser, sentido denotativo também. Português e francês, né? Ali na linha 47 e 48, ele está falando das línguas, ó. A geografia, ter certas características, falarmos português e não francês, sentido próprio, sentido denotativo, ok? Chave dupla e moeda, na linha 55 ali, ó. Então, nessa perspectiva, a chave para entender a sociedade é uma chave dupla, né? A chave, né? Como é que eu vou dizer assim? O modo de entender, o jeito de entender a sociedade, o segredo para entender a sociedade, aí a palavra-chave está sendo empregada num sentido diferente do dicionário, que é aquele sentido do objeto para abrir portas, fechaduras, ok? Meu Deus, começou o panelaço aqui. Vamos adiante. Tá? E moeda, na linha 59 ali, ó.
Será preciso, portanto, discutir o Brasil como uma moeda. Uma moeda aí, né, está sendo empregada em sentido figurado, né? Então, ele criou uma metáfora aí também, certo? Porque moeda aqui não está representando a moeda dinheiro, ok? Certo? Brasil com B maiúsculo e Brasil com B maiúsculo não estão empregados em sentido figurado ali, né? Porque ele diz que o Brasil com B minúsculo é o nome da árvore, né? É um objeto, e o Brasil com B maiúsculo é uma nação, ok? Então, nós vamos marcar a letra D de Dinamarca aí, tá bem? Bom, vamos terminar essa nossa provinha. Eu acho que a gente vai mais uns 10, 15 minutinhos aqui, né? Já são 10h18, e depois a gente vai para a redação, tá bem? Tá? Certo? É isso. Gente, eu acho que eu pulei uma questão, né? E acabei fazendo aquela de nexos antes, né? Agora é no número 8 que a gente tem que fazer. Desculpem, eu alterei a ordem das questões. O deslocamento de segmentos de um texto pode ou não afetar as relações de sentido estabelecidas. Isso aqui teve na prova anterior que nós fizemos, né? De 2017, certo? Né? De 2018, perdão. E vai ter nessa também uma questão de praxe da URGS. Assinale a alternativa em que o deslocamento de segmentos, considerando os ajustes com maiúscula, minúscula e pontuação, manteria as relações de sentido do parágrafo do texto em que ocorrem. Tá? Isto sim manteria as relações. Isto sim vai para imediatamente depois de si na linha 19. Então, vamos ver ali, ó. Linha 18 ali. Vamos ver linhazinha 18. Queremos, isto sim, descobrir como é que eles se ligam. Esse isto sim, né, ele está fazendo referência ao queremos descobrir, que é uma locução verbal, ok? Certo? Agora ele quer botar imediatamente depois de si. Queremos descobrir como é que eles se ligam entre si, isto sim, né? Não, né? Então, vocês observem que assinale, considerando os ajustes minúsculos, manteria as relações de sentido. Não, não mantém as relações de sentido, tá? Nesse caso aí, não. Na sua discreta singeleza, na linha 38, ele quer colocar para imediatamente antes da pergunta, né? Então, vamos ver linha 37, 38 ali. Como um povo se transforma em Brasil? A pergunta, na sua discreta singeleza, permite descobrir algo muito importante. Então, ele quer botar, né, a discreta singeleza imediatamente diante da pergunta. Na sua discreta singeleza, a pergunta permite descobrir. Aí não há alteração de sentido, né? Porque esse, na sua discreta singeleza, ele vai continuar fazendo referência à pergunta aqui, ok? Certo? Nessa perspectiva, então, nós vamos marcar a letra B. Nessa perspectiva, na linha 54, ele quer colocar imediatamente antes e depois de sociedade na linha 55, tá? Nessa perspectiva, a chave para entender a sociedade brasileira é uma chave dupla. A chave para entender a sociedade brasileira nessa perspectiva é uma chave em dupla, né? Nessa perspectiva, para imediatamente depois de sociedade. A chave dupla para entender a sociedade nessa perspectiva, não, né? Nessa perspectiva, né, faz referência à chave e depois ele vai fazer referência à sociedade, está errado. Para mim, para imediatamente antes de E, né? Então, ali na linha número 55. Nessa perspectiva, a chave para entender a sociedade é uma chave dupla. E, para mim, a capacidade relacional. Para mim e a capacidade relacional. Olha como altera o sentido aí. Gente, estou ficando preocupado. Tá uma gritaria aqui, só um momentinho. Eu estou com medo que dê tumulto aqui, porque aqui da esquina tá os apoiadores do presidente. Eu acho que tem um pessoal se deslocando para cá, de oposição aqui. Estou bem preocupado, porque bateram numa vizinha aqui, né, domingo retrasado. Estou nervoso com isso. Vamos ver aqui. E mais na linha 60 para imediatamente depois de iludido. Tá? Na linha 60 ali, né? Então, a gente tem na linha 60
como algo que tem dois lados, e mais, como uma realidade que nos tem iludido, como uma realidade que nos tem iludido, e mais precisamente porque, claro, que é alteração de sentido. Então, eu vou marcar a letra B, né, de Brasil, tá? Certo? Gente, eu vou dar 2 minutinhos aqui, 1 minutinho só preciso pegar um copo d'água ali, tá? Muita sede aqui, tá? E vou tentar fazer um milagre de acordar minha filha aqui. 1 minutinho só. Meu Deus, fora! Meu Deus, desgraçado! Assassino! Vai enfiar no teu, desgraçado! Filho da puta! Vai, caneca! Vai, caneca! Ah, tá feia a coisa aqui. Meu Deus do céu. Vamos voltar, gente, então. Assinale a alternativa que apresenta a correta passagem do segmento da voz ativa para a voz passiva, tá? E olhe o panelaço. Olhe o panelaço. Só um pouquinho, gente. Laura, Laura.
Para aí, tia, calma. Calma, gente, eu tô aqui com a minha filha em alas aqui, preocupada, tá um tumulto aqui na janela. Bom, vamos adiante. Assinale a alternativa que apresenta a correta passagem da voz ativa para a voz passiva, tá? Então, vamos lá. Bom, vozes verbais nós já vimos aqui, né? Já passamos uma oração da voz ativa para a voz passiva aqui, tá? Certo? Então, olha aqui, ó. Como, olha aqui, como, deixa eu pegar essa canetinha que tá mais forte aqui. Como, tá? Dois homens formam uma realidade, como dois homens formam uma realidade única. Sabe o que é, gente? Tem um vizinho aqui, ó, que tá protestando aqui e estão atirando coisas na janela dele aqui, apesar da polícia de choque. Por isso que eu fui ali para a janela ali, me estressei. Então, olha só. Formam é o meu verbo transitivo direto. Quem é que forma? Dois homens é o meu sujeito. Como dois homens formam o quê? Uma realidade única. Isso aqui é um objeto direto. O que uma oração precisa para ser apassivada? Né? Elas têm que ter objeto direto. Para que uma oração possa ser apassivada, ela precisa ter objeto direto. Se ela tiver qualquer outro elemento aqui que não seja o objeto direto, ela não pode ser apassivada. Né? Então, a gente pode colocar aqui. Então, essa aqui tem objeto direto. Então, esse objeto direto ele vai passar para cá, para ser o sujeito, como uma realidade única, tá? Certo? Agora, olha aqui, ó. Eu formo, tu formas, ele forma, nós formamos, vós formais, eles formam. Esse verbo está no presente, então o verbo ser vai para o presente aqui. Esse verbo vai para o particípio. Formada, tá? Por dois homens, certo? Como uma realidade única é formada por dois homens. Então, essa oração aqui apresenta condições de ser apassivada. Por quê? Porque ela tem objeto direto. Então, sempre quando perguntar isso, certo? A gente, quando sempre é esse tipo de questão, se a frase pode ser apassivada ou não, a gente tem que procurar o objeto direto. O objeto direto, tá bem? Certo? Então, essa aqui tem o objeto direto, pode ser apassivada. Vejam que ele nem está pedindo para passivar a oração. Ele só está pedindo, né? Só está perguntando se a oração pode ser apassivada ou não, tá bem? Então, essa aqui pode, porque ela tem objeto direto. Então, é a letra A que eu vou marcar aí. Trata-se sempre da questão da identidade. Trata-se de quê? Da questão de identidade. Isso é um objeto indireto, tem a preposição de mais a ali, da, né? Então, essa não pode ser apassivada, porque não tem objeto direto. A pergunta, na sua discreta... a pergunta, na sua discreta singeleza, permite descobrir algo muito importante, né? Então, a pergunta permite descobrir algo muito importante. Vamos passar para a voz passiva. A pergunta permite descobrir, tá? Algo importante, algo importante. Permite descobrir a minha locução verbal. Quem é que permite descobrir? A pergunta é o meu sujeito. A pergunta permite descobrir o quê? Algo importante, objeto direto. Tá bem? Então, essa oração também pode ser apassivada. Então, algo importante ou muito importante. Agora, aqui a gente tem que tomar muito cuidado, né? Porque a maioria passa essa oração assim para a voz passiva. Ó. Algo importante é descoberto pela pergunta. E lembram o que eu falei para vocês? Que a gente tem dois verbos aqui, a gente repete o primeiro, algo importante, permite, né? Tem que repetir esse verbo, tem que botar o ser aqui, permite ser
Ó, o ser vai para o mesmo tempo do descobrir, descobrir e ser, e esse descobrir vai para o particípio. Permite ser descoberto, algo importante permite ser descoberto pela pergunta, né? Então, algo muito importante é perguntado na sua discreta singeleza, nada a ver ali, letra C está errado. O Brasil ter sido descoberto por portugueses e não por chineses. Não sei se vocês observam assim, ó, portugueses e não chineses terem descoberto o Brasil, essa oração já está na voz passiva, ó, sido descoberto. Tá? Qual é a marca da voz passiva analítica? É o verbo ser mais participe. Então, no momento que ele tem o sido descoberto ali, ele já está na voz passiva, entende? Então, tem que fazer ali, não tem que passar ali, tá bem? Nunca lhe propusemos essa questão relacional e reveladora. Vamos passar essa aqui para a voz passiva, ó. Nunca. Você sabe que voz passiva sempre vem na URGS, né? Sempre vem na URGS aí, tá? Então, olha só, prestem bem atenção. Nunca lhe propusemos esta questão relacional e reveladora. Essa questão relacional e reveladora. Propusemos é o meu VTDI, verbo transitivo direto e indireto. Né? Quem é que propôs? Nós. Nós nunca lhe propusemos, o sujeito é oculto aqui. Quem propõe alguma coisa, essa questão relacional e reveladora, a alguém, a ele. Então, aqui eu tenho objeto direto e objeto indireto. Eu posso passivar essa oração, gente? Claro que eu posso, né? É óbvio que eu posso passivar essa oração. Por quê? Porque ela tem objeto direto, ela pode ter os dois, ela não pode ter só, o que ela não pode ter só o indireto, ou não ter nenhum. Mas se ela tem os dois, posso passivar. Eu vou dizer, esta questão relacional, estão ouvindo os barulhos aqui, gente? Estão conseguindo ouvir? Me deem um sinalzinho aí. Meu Deus do céu. Essa questão relacional e reveladora. Sai dessa janela, Laura. Estou preocupado. Tá? Por favor, sai. Não te mete com essas pessoas. Tá? Essa questão relacional e reveladora é proposta, tá? Ou lhes é proposta. Lhes é proposta, tá? Então ficaria assim, lhes é proposta. Pois é, Iago, tá braba a coisa aqui. Sai, Laura, da janela. Sai, minha filha. Tô preocupado aqui. Então, nós vamos marcar a letra A de América, porque olha aqui, ó, essa questão reveladora nunca lhe foi proposta, e tem que ser proposta, tá? É proposta aqui, tá? E aqui também ele não colocou, não é? Então, esta questão relacional e reveladora nunca lhe foi proposta. Não sei se vocês observam, né, que no texto ali, se propusemos estar no presente, não no passado, tá? Então, encerramos aqui, né, a prova, o primeiro texto. Vamos deixar o segundo texto para a semana que vem e vamos falar um pouquinho de redação. Tá? Acho essa proposta de redação bem interessante. Tá? Acho essa proposta de redação que a gente colocou ali bem interessante, que é sobre o trabalho informal, né? Essa proposta de redação, então, ela vai ser, né, gente, uma dissertação. E essa dissertação, ela vai ser estilo Enem, né? Ela vai ser estilo Enem, tá? Então, ela vai ter de 20 a 30 linhas aí, né? A gente sabe que o Enem exige, né? O número de linhas era 8, né? Tá? Depois passou para 12, depois passou para 15, mas 15 linhas tá bom. Mas a gente não vai fazer 15 linhas, né? Nós vamos fazer aqui, né, no mínimo, 20 linhas, certo? Então, aqui, ó, nós vamos colocar aqui a introdução, o desenvolvimento, certo? E a conclusão, tá? Então, só fazendo aquele esqueminha que vocês já estão carecas de saber, não é?
certo? Tá? E para a gente organizar mais ou menos as ideias aí de vocês, né? Tá? Então, vocês observem aqui o seguinte, né? A introdução, ela tem que ter o assunto, que é mais genérico, né? E o assunto qual vai ser? Trabalho, né? Trabalho, certo? Ela vai ter o tema da redação, que é mais específico, né? Que vai ser o trabalho informal, porque eu posso ter dentro desse assunto trabalho infantil, trabalho da mulher, né? Certo? Trabalho burocrático, trabalho braçal, mas aqui eu vou falar do trabalho informal, ok? Sim, dá para ouvir. Sor, gosto muito de trabalhar com texto histórico na redação. O que tu acha interessante colocar nesse tema? Eu acho interessante colocar nesse tema o seguinte, que o trabalho informal, ele tem raízes lá na escravidão, né? Que a maioria do trabalho brasileiro, de água aí dá para fazer um baita recorte. A gente pode dizer que o trabalho, ele só passou a não ser mais informal no Brasil com a CLT, aprovada durante o governo do Getúlio Vargas, entende? Porque antes disso, todo o trabalho era informal. Uma vez que o trabalhador não tinha direito, né, ele não tinha vínculo empregatício, ok? Certo? Então dá para fazer um baita recorte histórico aqui, ô Iago, tá bem? Certo? Bom, aqui a gente vai colocar a tese, né? Certo? A gente vai colocar a tese. E para a gente colocar a tese aqui, a gente vai ter que problematizar esse assunto. A gente vai ter que problematizar esse tema, né? E como é que nós vamos problematizar esse tema? Que ainda que o trabalho informal não ofereça garantias, ainda que o trabalho informal não dê segurança às pessoas, ainda que o trabalho informal, não é? Por exemplo, não seja um meio seguro, não é, de ganhar vida, ele ainda é predominante no Brasil, tá? Ele ainda predomina no Brasil, ainda há um grande número de trabalhadores informais no Brasil, tá? Aqui no desenvolvimento, eu vou colocar o porquê. Eu acho interessante fazer uma redação de causas e consequências. Certo? Eu poderia pesquisar um dado aí sobre trabalho informal. Eu poderia pesquisar um dado, por exemplo, né, se há uma região em que o trabalho informal predomine, ok? A gente pode dizer, né, tá? E por que o trabalho informal acontece no Brasil, ocorre no Brasil? A gente pode falar da última reforma trabalhista, por exemplo, que deu mais um caráter de informalidade para o trabalho. A gente pode falar, por exemplo, assim, ó, do grande número de impostos que uma empresa tem que recolher, né, que muitas vezes faz com que ela opte, né, pelo trabalho informal, né, uma vez que ela não precisa pagar 13º, não precisa pagar férias para esses trabalhadores. A gente pode falar em terceirização, assim, aqui, que é uma tendência, né, que nós temos no nosso país, né, de acabar, por exemplo, no caso do serviço público, por exemplo, no município aqui, não tem mais concurso para merendeira, por exemplo, né, não tem mais concurso para servente, todas são profissionais terceirizadas, né? Tá? Então, essas funcionárias, elas são completamente exploradas, porque, por exemplo, às vezes o município repassa o dinheiro para a empresa e o dinheiro não repassa imediatamente para elas, né? O salário delas. Outras vezes, a prefeitura atrasa o salário, né? Atrasa esse repasse. Isso acontece muitas vezes lá na escola, às vezes elas não vão porque elas não têm nem dinheiro para o ônibus, né? Porque o salário delas chega a atrasar 2, 3 meses, ok? Tá? Então, por quê, né? Por que existe tanto trabalho informal no Brasil? Por que o trabalho informal no Brasil ele é tão prejudicial, né? Certo? Porque não dá garantias. O trabalhador adoece daí, o cara é motoboy, né? Ele está na economia informal. Ele adoece, o que vai acontecer com ele? Não desconta a previdência, tá bem? Certo? Não pode nem se afastar por problemas de saúde. Tá? Aqui, como eu disse para vocês, daria para pesquisar algum dado aí. Né? Outra coisa que a gente pode dizer assim, o que muitas vezes não é a causa do trabalho informal também, a falta de escolaridade, né? Que leva a pessoa, certo, a não ter grandes oportunidades no mercado de trabalho, certo? E justamente por não ter estudo, né? A falta de preparação de cursos técnicos, ok? A gente pode falar, por exemplo, aqui também
no desenvolvimento do capitalismo, né? A ideologia capitalista, ela visa o lucro e não a saúde e os direitos do trabalhador, né? Certo? Podemos dizer aqui também, não é, que com essa reforma trabalhista, vocês podem pesquisar aí até o número da reforma, quando é que ela foi aprovada direitinho, né? Muitas conquistas nesse sentido foram perdidas, ok? Tá? No desenvolvimento 2, a gente pode colocar aqui as consequências do trabalho informal. Né? Que consequências esse tipo de trabalho traz para a população? Falta de assistência, certo? Instabilidade, a pessoa fica à mercê, não é, das crises econômicas, né? Não tem, por exemplo, agora nesse caso da pandemia, vocês podem usar isso como exemplo. Muitos trabalhadores estão, não é, sem receber, certo? Por quê? Porque trabalhavam na economia informal, né? Vendedores ambulantes, certo? Uma série, né? Faxineiras, por exemplo, que deixaram de receber, né? E muitas vezes deixaram de receber por maldade das patroas, porque elas continuam recebendo, se elas são servidoras públicas, ou então elas deixam de receber porque a patroa também trabalha na economia informal, certo? Ela é uma empresária e ela não está conseguindo receber também, né? Então, a gente pode colocar as consequências aqui. E aqui, não é? Certo? O nosso nexo conclusivo, vou colocar só o portanto aqui de exemplo, né? O reforço da tese aqui, o reforço da tese, certo? Se tu colocasse aqui a palavrinha infelizmente, que apesar desse trabalho informal, infelizmente, ainda existir no Brasil, só nesse infelizmente já está colocando a tua tese e já está te posicionando contra esse tipo de trabalho, entende? Então, aqui tu vai reformar essa tese, né? Portanto, é inadmissível que ainda exista esse número, esse grande contingente de trabalhadores informais no Brasil. E aí a proposta de intervenção. Tá? Aí é proposta de intervenção. Nessa proposta de intervenção aqui, certo? Não vão me botar escola aqui, pelo amor de Deus, nem família, nem nada, né? Aqui a proposta de intervenção a gente vai ter que falar, né? No Congresso Nacional, nos deputados, certo? Que deveriam rever essa reforma trabalhista, certo? Fazê-la mais justa para o trabalhador, evitando esse tipo de trabalho, tá bem? Então, isso é né, um agente aí, tá bem? Certo? O Poder Legislativo, né, no Congresso Nacional, em nível nacional, e a gente pode colocar aqui o Ministério do Trabalho também, né, no sentido de fiscalizar, certo? Tá? Mais esses trabalhadores para ver se eles não estão trabalhando em condições subhumanas. Ok? Gente, tá bem? Eu acho que é isso. Eu acho que o esqueminha da redação mais ou menos é esse. Agora eu vou ficar aqui, eu tenho ainda 15 minutinhos, eu vou ficar à disposição de vocês aqui para dúvidas, tá? Alguma coisa que vocês queiram me perguntar aqui da redação, tá? Certo? Sim, Tainá. O Ministério do Trabalho não foi extinto? Eu acho que foi, Tainá. Vamos pesquisar isso aí, eu acho que foi. O Ministério, mas eu acho que ele ficou uma secretaria, né? Ele parece que ele se transformou em secretaria, mas parece que o Ministério do Trabalho foi extinto também. Então, eu acho que a gente pode colocar aí no lugar do Ministério do Trabalho aquela Secretaria da Mulher, dos Direitos Humanos, etc. Tá? Até vou pesquisar isso aí mesmo. O Ministério do Trabalho foi extinto, sim. Tá? Mas a gente pode colocar a Justiça do Trabalho, então, porque a Justiça do Trabalho não foi extinta. O Poder Judiciário na figura da Justiça do Trabalho, né? Que deve garantir os direitos que ainda restaram ao trabalhador, né? Os poucos direitos que ainda restaram. Tá? Porque parece que até o trabalho informal ele tem determinadas leis que precisam ser cumpridas. Oi, ah, tá. Minha filha está dizendo aqui que o Ministério do Trabalho faz parte do Ministério da Economia.
tá, Tainá? O Ministério do Trabalho faz parte do Ministério da Economia. É que ele transformou, né, o presidente, muitos ministérios, né, que eram ministérios, em secretarias. Então, dentro do Ministério da Economia, deve ter uma secretaria do trabalho, tá bem? Assim como a cultura, né? A cultura, ela não é mais um ministério, ela é uma secretaria. E o secretário da cultura, ele tem status de ministro, né? Certo? Olha a gritaria aqui. Mais alguma perguntinha? Gente, na boa, eu tô com medo disso aqui. Medo que tenha algum confronto. Olha aí, olha a gritaria. Por que que tinha que ser casa aqui, pelo amor de Deus? Mais dúvidas, gente? Tô aguardando aqui. É o protesto contra o Bolsonaro, Jéssica, aqui. Porque eu moro do lado do quartel aqui. O quartel é aqui, do lado da minha casa aqui. E, e o presidente está aqui por causa da troca do comando do exército aqui. Então ele está aqui. Aqui está tudo interditado, essas ruas à volta da minha casa, desde ontem está tudo interditado. Aqui a polícia de choque está aqui nesse estacionamento lá. E aqui tem um baita de um prédio, aqui tá todo mundo batendo panela e gritando aqui. E aqui tem os apoiadores do Bolsonaro gritando mito. Tá feia a coisa aqui. Tô aguardando, gente, mais manifestações de vocês sobre a redação aqui. Mais dúvidas. Acho que vai ser bem legal, bem tranquilo esse tema, né, gente? Vamos lá? Sorto recebeu as 3 redações que eu mandei. O Iago, eu devo receber. Tu mandaste quando? Na semana passada ou nesta semana? Porque o motoboy está vindo daqui a pouco aqui. Não sei se ele vai conseguir entrar aqui na rua, mas é para ele vir aqui um pouquinho antes do meio-dia para receber para pegar as redações que eu corrigi, né? E para me trazer outras para Iago, certo? Só um pouquinho, Iago, que eu vou pegar a pasta das redações que está ali na sala já para entregar e vou ver se tem alguma redação tua, tá? Só um momentinho. Aqui, ó, só deixa eu pegar aqui. Ó, do Conecta, eu tenho aqui 7 redações. Eu tenho Gianluca, eu tenho Tainá, eu tenho Henrique, eu tenho Lara, certo? Eu tenho aqui Henrique de novo. Eu tenho Iago, discriminação camuflada. Quer saber a nota, Iago? Quer saber, Iago, a nota? Aqui eu tenho, deixa eu ver, Iago, deixa eu ver se tem de novo uma outra aqui, desigualdade de classes, certo? E só. Eu tenho aqui, então, 2 redações tuas, Iago, desigualdade de classes e discriminação camuflada, tá? Ah, Iago, que bom ver isso aqui, porque uma delas eu esqueci de corrigir. Deixa eu ver aqui. Discriminação camuflada, tá. Tá. É que tu começaste com a mesma citação, então achei que a Michelle tivesse imprimido 2 vezes a mesma redação. Então, essa desigualdade de classe eu vou corrigir agora. A discriminação camuflada
Dado, eu não vi a tua redação por e-mail, mas eu vou procurar, tá? Tá, eu vou procurar, Dado. Tá? Então tá, Iago, não te preocupa porque não queres saber a nota, tua nota foi excelente, mas tu já vai receber ela hoje, tá? A Michele já vai encaminhar para vocês, tá bem? Tá? Certinho? Podemos parar por aqui então, gente? Sim ou não? Quero corrigir a redação do Iago antes do motoboy chegar aqui. Tô nervoso com esse panelaço aqui. Então tá, gente. Muito obrigado pela atenção de vocês, tá? Qualquer coisa estou à disposição pelo meu WhatsApp, tá bem? E eu vou seguir aqui com as minhas correções, tá bem? Um abraço para vocês. Até mais, se Deus quiser. Tchau, Jéssica. Tchau, João Vitor. Tchau, Dado. Vou procurar a tua redação, Dado. Tchau, Bárbara, tá? Tchau, Tainá. Tchau, Iago. Obrigadão por tudo. Um abração para vocês. Tchau, tchau.